a leitura do registro de presenças. Boa noite a todos. 18ª legislatura, segunda sessão legislativa, quarta reunião extraordinária. Lista de presença: Bruno Salomão dos Santos, presente. Carmilton Ferreira Rosa Carrieiros, Djalma Moreira, Elienes Oliveira Santos, Elcio de Souza Lima, Fábio Costa de Jesus, Frank Alves de Garcia, Givanildo Souza Moreira, Jesualdo Pereira Damasceno, José Oswaldo Lima dos Santos, Presente. Joselito Santos Medina, Lote Inácio de Souza Júnior e Sidney Pereira Silva. Com a presença de 9 senhores vereadores, declaro aberta a sessão e solicito ao seu secretário a fazer a leitura de um trecho bíblico e a oração no Pai Nosso. Convido todos a ficarem em pé. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quando fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pois isso, os ímpios subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obedecendo a nossa legislação, lei orgânica do nosso município, a pedido de 13 senhores vereadores, foi feita a convocação do seu prefeito municipal, Gilson Coleta, para estar conosco aqui, trazendo os esclarecimentos referente ao requerimento 08/2022, para falar sobre a questão dos incentivos ACS e ACE. Então, conforme os senhores vereadores receberam a convocação, para hoje, às 17 horas que estamos nós, o prefeito está presente. Quero cumprimentar cada um dos senhores e senhoras, cumprimentar os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho da Câmara nessa sessão extraordinária, os servidores da casa, e já convidar o seu prefeito com a assessoria para estar conosco aqui à mesa para as devidas recomendações. Gilson, fica à vontade. Abelardo, chefe de gabinete, doutor Anderson, secretário de administração, cumprimentando também o doutor Alessandro, secretário de agricultura, que está presente, e bem-vindo, e aos demais presentes nesta reunião, sejam todos bem-vindos. E para iniciar essa nossa conversa, esse momento em que nós trouxemos e convocamos o seu prefeito aqui, devido a uma demanda já passada dos ACS e ACE, que nos trouxeram a demanda a essa casa de não estarem
recebendo aquilo que lhe era devido, essa casa, resolveu convidar o seu prefeito, convocar para estar conosco falando sobre esse assunto. Sabemos que foi assunto resolvido, em partes, né? Mas para que possa obedecer os trâmites legais da casa, nós combinamos hoje e o seu prefeito aceitou estar aqui atendendo a convocação feita por essa casa. Para iniciar a nossa conversa, passo a palavra ao seu prefeito para as considerações iniciais. Boa tarde, o presidente aqui. Presidente, em nome do presidente, quero cumprimentar toda a mesa aqui, quero cumprimentar todos os nobres vereadores e o público que nos acompanha aí pela rede social. Belardo, chefe de gabinete, com a palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar a mesa, todos os vereadores. É sempre um prazer atender um chamado, né, dos senhores vereadores. Estamos sempre disponíveis, né, para atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigado. Obrigado, Abelardo. Doutor Anderson, secretário de administração. Boa tarde, senhor presidente, a qual estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais e às pessoas aqui presentes. Espero poder estar esclarecendo alguma dúvida que tiver e que for reportada à minha pessoa. No mais, obrigado e estamos sempre à disposição para os esclarecimentos que essa casa necessitar. Quero mais uma vez agradecer a presença dos senhores aqui conosco, agradecer a presença dos senhores vereadores que atenderam também a convocação extraordinária e conforme nós já falamos, essa convocação para atender uma demanda dos ACS e ACE referente ao incentivo que eles tinham direito e a princípio o que nos chegou aqui através de informações dos servidores é que eles não receberiam aquele pagamento devido. Então nós convocamos o prefeito e passaremos a palavra diretamente a ele agora para que possa nos dar explicação sobre essa situação, como está a situação do pagamento dos incentivos aos ACS e ACE no nosso município. O que eu quero colocar aqui que teve todo esse impasse aí nesse período que passamos aí desde o ano passado, mas em momento algum eu diria que não ia pagar a conta, né? Eu só queria um parecer, uma forma mais legal, mais transparente para a gente estar pagando. E graças a Deus nós chegamos a essa conclusão e pagamos todo esse incentivo. E a parte técnica aqui, eu posso passar mais aqui para o meu jurídico, doutor Anderson, para estar explanando melhor aí a parte técnica. Com a palavra, o doutor Anderson. Com relação ao incentivo, como já era de conhecimento, a lei que estava vigente desde 2018, ela foi baseada no decreto federal. E esse decreto federal, ele sofreu alterações. E com essas alterações, através da nossa procuradoria, ficou, no parecer jurídico, ficou consignado que havia uma inconstitucionalidade neste decreto, né, nesta lei, que fundamentou o pagamento. Então, de antemão, desde quando chegou esse parecer jurídico da Procuradoria falando sobre essa inconstitucionalidade, o prefeito sempre nos cobrou como que ele iria pagar, já que havia essa previsão anterior, né, e o prefeito entendia como se fosse um direito adquirido desses servidores. E aí, a gente pensando, nós optamos então por fazer uma alteração na lei, né, através desta casa, e aí adequamos a lei de 2018 e fizemos um novo, como se fosse um novo programa para pagamento. E essa nova lei, ela teve como base uma lei também aprovada aqui em 2018, que é a lei relacionada ao PQAVS. Então nós pegamos a lei do PQAVS, analisamos, a lei estava constitucional, atualizamos a lei
que instituiu o rateio, e aí essa casa votou, e logo que fez a votação, foi publicada uma lista dos beneficiários, né? E 2 dias depois o dinheiro já estava sendo pago. Então, só frisando que desde o momento em que o prefeito tomou conhecimento da suposta ilegalidade, inconstitucionalidade dessa lei, sempre cobrava da assessoria quanto da Secretaria de Administração um posicionamento para estar pagando o incentivo aos agentes comunitários de saúde e aos agentes comunitários de endemias. Muito bem, obrigado pelas explicações. Só para deixar assim claro, foi pago, né, prefeito? Foi pago, secretário? Foi pago. 3 dias depois da publicação da lei, né, que como havia a questão dos nomes, né, as pessoas beneficiadas, quando eu assumi em janeiro, para dar publicidade, para não gerar discordância do pagamento, todo o incentivo que for pago, todo o rateio que for pago, eu estou publicando no site do município a lista dos servidores beneficiados, para que, caso tenha, né, alguma irregularidade, vamos assim dizer, pela escolha daquele servidor, né, essa escolha é feita dentro da lei, para que haja impugnação, né, para que posteriormente não possa ter discussão judicial ou requerimento administrativo para a gente estar pagando com recurso próprio, às vezes um recurso que é vinculado. Então foi publicada a lista, não foi feita impugnação e depois do transcurso do prazo nós pagamos no outro dia. Muito bem. Eu passo agora a palavra aos senhores vereadores que quiserem fazer uma pergunta, um questionamento a respeito da situação dos ACS e ACE. A palavra, vereador Elson. Boa noite à mesa, boa noite ao prefeito Gilson, ao chefe de gabinete Abelardo, ao doutor Anderson, secretário de administração, aos nobres colegas vereadores, ao público presente e aos internautas que nos assistem. Eu vou fazer a pergunta a você, Anderson, que você que informou aqui melhor para questão de esclarecimento e de entendimento, até mesmo para que a gente possa estar esclarecendo as pessoas, né, o público que está, né, sempre esteve nos perguntando e sempre vai nos perguntar, porque nós somos representantes deles e nós temos que dar respostas. Havia um decreto, correto? Depois o decreto foi alterado. Com a alteração do decreto, gerou-se a inconstitucionalidade do pagamento, correto? Pelo que eu entendi. E o que fez mudar essa situação para fazer o pagamento depois dentro da legalidade? Como a lei ela foi baseada num decreto, e esse decreto estabelecia as diretrizes para pagamento desse incentivo, né, e com a modificação desse decreto, então a lei, o fundamento da lei, ela deixou de existir, né? Quando deixa de existir o fundamento dessa lei, ela pode ter o vício da inconstitucionalidade. E aí, como havia esse vício, né, e não conseguiria revogar parte da lei, nós optamos então por mandar uma lei nova, revogar a lei por completo e mandar uma lei nova. E por que mandar uma lei nova? A partir do momento que a gente vai pagar um benefício, um adicional, como se fosse uma produtividade, a gente tem que estabelecer os requisitos dessa produtividade. E na lei anterior não tinha. Era com base no decreto, o decreto foi revogado. Então, por isso a necessidade de criar uma lei nova para se estabelecer parâmetros, né, para pagar essa produtividade, esse incentivo adicional para esses agentes comunitários de saúde e de endemias. Lembrando que o próprio cargo do agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias, já estabelece algumas regras, né, a quantidade de visitas domiciliares da lei federal. O que a gente fez foi aplicar na lei municipal e pagar esse incentivo adicional. Então, se revogou a lei anterior, praticamente anulou ela, acabou com ela e aprovou uma nova para dar condição à legalidade ao pagamento. Positivo, isso mesmo. Muito obrigado. Valeu. Olá, vereador Zé Simadina. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, excelentíssimo prefeito. Boa noite, secretariado Abelardo.
Boa noite, doutor Anderson. E boa noite aqui aos nossos amigos vereadores aqui presentes. E estendo também meu boa noite ao público aqui que nos honra. E mais uma vez quero aqui agradecer os internautas, né, que nos assistem nesse momento. E de antemão das minhas perguntas, eu vou fazer só um questionamento aqui ao prefeito Gilson Coleta. O seguinte, primeiramente, parabenizar aí pelo pagamento, né, dos incentivos aos funcionários públicos e questionar o seguinte. Primeiro passo. No caso foi falado aí que teve a alteração da lei, se hoje o prefeito Gilson Coleta admite, essa é a minha primeira pergunta, admite hoje que foi votado na primeira pergunta. A segunda pergunta, por que a demora para mandar essa casa a alteração da lei? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta que eu quero fazer aqui, uma vez que existia um ato de inconstitucionalidade no pagamento do ICS, do ACE, né? E do ACS, por qual motivo foi criada essa alteração da lei para que fazesse o pagamento? Eu vou consultar o vereador, o Abelardo pode fazer uso da palavra no lugar do prefeito? Bom, eu referi ao prefeito, né? Olha, na época que eu, que era vereador, pela lei federal, estava dentro da lei. Depois o decreto é elevado. Depois o meu jurídico hoje percebeu o outro lado da lei. É por isso que eu deixei a parte técnica decidir, porque em momento algum, na época, eu falei para vocês aqui que eu não ia pagar o ACS. Eu só queria ver um parecer mais amplo para mim estar pagando. E foi o que aconteceu, eu paguei. Eu honrei aquilo que eu falei. E o dia estava lá e não foi desviado para lugar nenhum. O dia ficou aguardado até a gente chegar a uma conclusão. Foi aqui que nós chegamos, foi isso que o nosso juiz explicou aqui hoje para vocês. Sim, aí, a segunda pergunta, por que a demora de enviar essa casa a alteração da lei se o governo tinha a intenção de pagar? É porque nós fizemos uma consulta, né? Aí demorou essa consulta, aí depois que nós tomamos essa decisão. Repete a terceira pergunta, vereador. A terceira pergunta, referi com pagamento que nem foi pago os ACS, se ele confirmasse, se pagasse, se estaria aplicando um ato de inconstitucional no pagamento do jeito que estava a lei. Foi mantido assim, entendeu? Presidente, então, eu quero dizer o seguinte, num caso, o prefeito Gilson Coleta admite que realmente, quando foi votado, assim como era vereador, que a lei era inconstitucional, né? Pela Constituição Federal? Não. Mas o senhor falou aí. Falei não.
Ô vereador, pergunta com clareza a sua pergunta aí para entender aqui. Não, eu perguntei se ele admite, assim, quando ele era vereador, juntamente com o Gilson Coleta, que foi votada a lei para pagar o ICS, se era inconstitucional. Na época o decreto era legal. Tá. Então tá bom, presidente. Obrigado, vereador Zezinho Medina. Continua com a palavra os senhores vereadores. Dentro do assunto, para o vereador Frank Garcia. Senhores, boa noite. Zé Oswaldo, presidente dessa casa, muito boa noite. Senhor prefeito municipal, Gilson, boa noite. Abelardo, chefe de gabinete, boa noite. Doutor Anderson, secretário de administração, boa noite. Aos meus irmãos vereadores, boa noite. A todos que nos assistem pelas redes sociais, boa noite. Aos caros munícipes que visitam essa casa e prestigiam essa reunião, boa noite. Senhor prefeito municipal, há garantias do pagamento também deste ano de 2022 dos benefícios desses ACS, SE? Essa é a primeira pergunta. Se há garantia, se vai haver. E segundo, existe alguma possibilidade desse benefício do incentivo 14º ser estendido a outras categorias também do nosso sistema de saúde municipal? Essa é a pergunta que eu faço. Já está na nossa aqui, já. Olha, com certeza sim, está garantida assim minha palavra de pagar o incentivo sim no final do ano. Isso aí é certo. E a outra pergunta sua, tem que cumprir a meta, entendeu? Cumprindo a meta, com certeza, no final do ano, a gente está pagando todos, sim, com certeza. Eu cito assim os outros funcionários da saúde, não só os ACS. Existe a possibilidade de um 14º salário? Talvez o senhor não tenha entendido. A todos outros da saúde. Não é previsto? Existe alguma legislação? Pode ser estendido? Não. Não, né? Não. E quanto aos ACS, SE é garantido. Esse que é o garantido. garantido pagamento desse ano também. Esse é, que é o principal para eles terem certeza. Não, é certeza. Então é só essa pergunta. Obrigado, vereador Frank. Vereador Lozinho com a palavra. Cumprimentar a todos, né? Os três que vieram, Abelardo, Anderson, prefeito. Foi falado também, na época do pagamento dos ACS e os ACE do incentivo, que esse pagamento seria o 13º. Então, que a prefeitura tinha pagado o 13º e seria inconstitucional porque a prefeitura já tinha pagado o 13º. Eles recebiam esse incentivo porque não recebiam 13º. Aí foi pago o 13º, eles receberam o incentivo. O método vai ser o mesmo para esse ano também, de pagamento. Eles vão receber o 13º normal e o incentivo, no caso, seria o 14º. Né? Pode ser para o Anderson ou para o Abelardo, tanto faz. Essa parcela adicional que é paga, ela é tratada como 13ª parcela que é repassada. Então, por isso que havia esse questionamento, que subentende-se que essa parcela adicional que é passada é referente ao 13º. Então, como que era feito o pagamento? Fazia o pagamento do 13º com recurso próprio e essa parcela adicional com o recurso adicional que era repassado. Então, esse ano vai continuar sendo feito da mesma forma, pagando o 13º com recurso próprio e o adicional, né, que não é 14º, né, o incentivo adicional será pago com o repasse da 13ª parcela pelo governo federal. Pronto, vereador. Tranquilo? Vereador Lozinho. Vereador Djalma com a palavra. Uma boa noite aí ao nosso presidente aí, a mesa diretora. Boa noite aí ao nosso prefeito, nosso chefe de gabinete, nosso secretário de administração, nossos irmãos vereadores aí, uma boa noite também, uma boa noite aos internautas que nos assistem, boa noite aqui ao público presente aqui. Eu peguei um pouco a reunião andando,
motivo de um atraso ali, mas não sei se essa pergunta minha vai fugir do contexto aí, prefeito e o executivo aí. Algum estudo, alguma possibilidade da equiparação salarial de todos os servidores municipais hoje? A gente tem notado aí que tem muitos servidores que estão defasados devido ao NPC. Alguma possibilidade nessa gestão dessa equiparação salarial? Olha, se o prefeito quiser responder, né? Se ele quiser, não está na pauta de discussão, mas se ele quiser responder. Beleza, vereador? Mais algum vereador querendo dar a palavra? Prefeito, a gente sabe que o senhor veio aqui para uma demanda, nós convocamos o senhor para uma situação em que surgiu na época, entendeu? Mas tem algumas demandas que a gente aproveita a presença de Vossa Excelência aqui, que é muito difícil, às vezes, conciliar as datas, e colocar. Se o senhor responder, quiser, eu achar que deve responder, até para uma questão de uma explicação à comunidade, até para que as pessoas saibam o que está acontecendo, que a gente, para a própria Câmara pode dar uma resposta à comunidade, diversos assuntos. Nas redes sociais surgiu a questão aí, o senhor vai responder ou não, né? Fica por conta de Vossa Excelência dar esclarecimento à comunidade, uma questão de uma construção na casa do senhor, que eu já obtive o conhecimento, né? Que alguns materiais, né? Alguns funcionários estavam lá trabalhando. Só para uma questão de o senhor se defender, né? Publicamente perante a comunidade sobre esse assunto. Se o senhor quiser responder. Presidente da Câmara, eu vou fazer uma nota de esclarecimento sobre esse assunto, viu? Muito bem. A gente, como representante aqui da comunidade, nós somos cobrados em diversos sentidos. A gente aproveita a oportunidade que o prefeito está aqui, né, para que ele também se defenda, que ele possa também colocar, né, e eu, com certeza, conhecendo a Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência não iria usar, né, o bem público, né, ou usar para benefício próprio. Mas só porque nós como políticos, como homem público, nós precisamos, né, estar bem claro, bem aberto, bem transparente com todos os questionamentos. Isso chega constantemente, né, a essa casa, aos hábitos dos vereadores, nas redes sociais. Muito é bom que Vossa Excelência possa, de fato, ter esse espaço para se defender, mostrar que não é aquilo que, às vezes, as pessoas estão dizendo que está acontecendo. A gente entende tudo isso. Algum vereador mais quer usar a palavra? Mais uma só, senhor presidente. Não é toda hora que a gente tem a presença do nosso amigo nobre prefeito. As minhas perguntas no início aqui foi feita justamente porque, às vezes, a casa aqui paga um preço que, às vezes, a pessoa fala, a Câmara foi convivente com a situação e tudo. Como foi falado aqui, teve alterações no próximo pagamento, no critério do incentivo, né? Pelas demandas e pelas metas. Aí eu vou fazer a pergunta ao doutor Anderson. Você pode nos dizer quais são as metas que, para receber o incentivo, tem que ser batidos? E se a prefeitura vai dar condições, suporte aos funcionários para atingir essa meta? As metas são bem simples. Uma das metas que foram estabelecidas já são as metas que eles cumprem normalmente, que é a quantidade de visita domiciliar. O cargo de ACS e ACE, por obrigatoriedade, ele tem que cumprir visitas domiciliares de cada região de atuação. Então, isso não foi uma criação do Executivo Municipal. Isso já é a criação da própria lei dos ACS e ACE. A única regra que foi criada, né, pelo Executivo foi a questão da assiduidade e pontualidade, aquele servidor que não falta, aquele servidor
que cumpre com suas obrigações. Então, se o servidor, né, ele falta de forma injustificada também, né, se for de forma justificada, não tem como não punir esse servidor. Então, se o servidor ele faltou por mais de 5 dias de forma injustificada, ele deixa de receber esse incentivo. As regras que foram criadas foram essas. O servidor que faltou, né, e justificou, ele vai receber, se não ultrapassar 60 a 90 dias, ele vai receber de forma proporcional. E por que foram criadas essas metas? Para a gente valorizar aquele servidor que realmente cumpre, né, com o seu papel. Né? Então, tem servidores que estão cumprindo a sua meta e outros que possivelmente pode ali não cumprir. Então, por que faz o rateio desse adicional de forma igual para um que cumpre a meta e para outro que não cumpre? Então, as regras que foram criadas foram essas. A primeira já é na lei federal e as outras é questão de pontualidade, de não faltar o serviço. Alguma coisa, vereador? Só a última pergunta, né, que se o município, a prefeitura vai dar suporte para os funcionários, né, bater e conseguir essa meta. Então, como eu te falei, essa meta ele já cumpre, que é a questão das visitas. Então, cada posto de saúde, né, tem o enfermeiro-chefe, que faz as reuniões periódicas com esses agentes comunitários, né, e juntamente com a Nayana, que é a coordenadora da atenção básica, e além dos cursos. Inclusive, nesse último mês, teve um curso voltado para os agentes, né, para poder estar beneficiando eles nesses atendimentos. Então, sim, o município está prestando o auxílio para que eles cumpram as metas. Algum mais vereador querendo usar a palavra? Se não tem nenhum vereador mais querendo usar a palavra sobre o assunto, eu quero agradecer a disponibilidade do prefeito em atender o convite e convocação dessa casa, ao chefe de gabinete, ao secretário de administração, e coloco a palavra à disposição para as considerações finais do seu prefeito. Quero agradecer essa casa e estamos à disposição de todos vocês e todo o povo de Inanuque. Belardo. É sempre um prazer estar aqui. Sempre que formos convidados ou convocados, estaremos aqui com certeza, com todo prazer, de coração aberto, sem nenhuma preocupação extra, tá? É sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Doutor Anderson. Só agradecer pelo convite, né, apesar de o convite e a convocação ter sido ao prefeito e ter aceitado aqui o secretariado para estar auxiliando na prestação das informações, e dizer a esta casa que estou na administração sempre à disposição para poder estar prestando qualquer tipo de esclarecimento que for necessário. Quero mais uma vez agradecer a todos, prefeito, secretário de administração, chefe de gabinete, colegas vereadores, aos amigos presentes aqui, imprensa, a você que acompanha pelas redes sociais, muito obrigado e declaro encerrado essa sessão. Lembrando os vereadores, nós teremos logo após a reunião